No amor eros, que é o amor do casal, a gente percebe que todas as pessoas se casam não para se separar, mas as pessoas se casam para viver para todo sempre, até que a morte os separe. Mas quando um homem falha ou a mulher falha, a primeira frase que você ouve dentro desse casamento é: vamos nos separar porque não dá mais certo. Porque não vamos continuar e vamos determinar aqui o nosso relacionamento. Mas essa tarde eu quero falar como que é o amor de Deus, que é o amor ágape. É um amor que não se compreende. Porque se a gente olhar para nós mesmos, você olhando para você, você vai ver que você tem muitos erros. Você vai ver que você tem muitas falhas. Que você erra todo dia. E eu também erro todo dia. Só que o amor de Deus, ele vai além. Porque o amor de Deus, ele nos aceita como nós somos. Né? Ele nos aceita com as nossas falhas, com os nossos erros. E isto é o verdadeiro amor de Deus. É o verdadeiro amor, aquele que se entregou para que hoje nós pudéssemos então estar aqui falando desse grande amor. E é uma coisa que a gente precisa viver isso no nosso dia a dia. Olha o que a Bíblia diz em João 15, 13. A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela vai nos ensinando, ela vai nos modelando, né? A Bíblia diz assim, ó, João 15, 13, a Bíblia vai dizer o que está escrito aqui. Ninguém tem um maior amor do que esse, em dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Mesmo com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, os nossos pecados que fazia divisão entre nós e Ele, quando Ele olha para nós, Ele viu em nós algo tão especial, tão maravilhoso, que Deus, pelo seu amor, e nos faz compreender isso. O amor, ele não vê somente os defeitos, mas o amor te proporciona, John, ver as qualidades de uma pessoa. Que quando a gente ama, a gente não vê defeito, irmão Gaspar. A gente vê as qualidades. Então o amor de Deus, ele faz isso. Porque se ele fosse olhar para os nossos defeitos, pelos nossos pecados, por tudo que nós já havíamos praticado, nós não seríamos salvos. Nós não estaríamos aqui para falar do amor de Deus. Porque nós não seríamos transformados por este amor. E esse amor que Deus demonstrou para conosco está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande amor de Deus revelado naquela cruz foi para nos garantir não somente uma vida aqui na terra, mas uma vida eterna com Deus no céu. E isso nos motiva, isso nos incentiva também a viver este amor, porque está escrito na palavra de Deus, que diz assim, olha, livro de 1 João, capítulo 4, verso 7, a Bíblia vai dizer assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Observe que Deus está falando aqui que quem tem relacionamento com Ele, quem tem Ele no seu coração e Ele mora nele, e a pessoa recebe Jesus como seu Deus, como aquele Deus que transforma, que liberta, então ele vive uma vida diferente, porque ele é nascido de Deus e conhece Deus, porque verdadeiramente Deus é amor. E muitas das vezes nós não aceitamos muitas práticas, muitas das vezes nós não aceitamos as pessoas porque falam alguma coisa, porque praticam alguma coisa contra nós, e muitas das vezes as pessoas revidam, achando que isso é algo que Deus ensinou, e muito pelo contrário. Deus ensinou a nós vivermos de uma forma diferente, né? Porque Ele vai dizer na sua palavra, veja bem, aquele que ama, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu disse no começo dessa mensagem que o amor, irmão, ele consegue transferir
Uma vida de amor, ela é transferida para uma vida sem ressentimento, sem mágoa, e não olhando simplesmente para os defeitos das pessoas, mas para as qualidades que as pessoas têm. E nessa tarde Deus vai nos ensinando que a gente precisa viver este amor, porque se nós não vivermos esse amor, meus irmãos, que é um dos grandes frutos do Espírito que devemos praticar, nós poderemos perder o nosso relacionamento com Deus. Talvez a gente, por qualquer coisa, a gente se entristece, a gente se magoa e a gente tem um costume de não perdoar, porque a gente acha que nós somos melhores que os outros, mas Cristo está nos dando um grande ensinamento nessa tarde. Talvez não sei o motivo que Deus esteja falando nessa tarde, aqui dentro desta palavra, mas com certeza eu disse para os irmãos que para tudo Deus tem um propósito. Talvez aconteceu alguma coisa no seu relacionamento, seja no seu casamento, seja você e os irmãos, seja como for. Talvez o seu relacionamento com Deus esteja quebrado também pelo seu pecado, pela sua falta de sensibilidade, mas nessa tarde Deus está dizendo, Ele te ama, independente da tua imperfeição. E Ele espera que eu e você tenhamos essa mesma condição de perdoar as falhas das pessoas, de perdoar as falhas daquele que falha contra a gente, Johnny. E Ele nos ensina que a gente deve amar as pessoas. E aquele que ama, ele não quer somente o seu bem, ele quer o bem da pessoa também. Né? Aí a Bíblia vai continuar dizendo, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Quando a gente vive na presença de Deus, tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Se não houve uma mudança, ainda não houve uma transformação. E quando não há transformação, verdadeiramente o Cristo não habita em nós. Jesus não habita em nós, porque se Ele é amor, a gente precisa viver uma vida de amor para com aqueles que estão ao nosso lado também, para com as pessoas que nos cercam, para aqueles que fazem parte do nosso convívio. E isso está escrito na palavra de Deus. O verso 10 vai dizer assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ele está dizendo, não foi vocês que me amaram, mas eu amei vocês. E por amor a vocês, eu enviei o meu Filho à terra, para habitar entre vocês, para trazer ensinos preciosos, para mostrar a vocês, para mostrar a todos nós, que o verdadeiro amor é aquele amor que é o amor de Deus, o amor que o cristão precisa viver dentro dele cada dia, cada momento, cada instante, né? Para que a gente possa ser bem-sucedido na nossa vida espiritual. E a Bíblia, ela vai continuar dizendo, olha, no verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Isso é uma regra que Deus estabelece. Quem tem relacionamento com Ele consegue perdoar, independente se a outra pessoa lhe ofendeu, se alguém te maltratou, mas você tem condição, porque quem vive o amor de Cristo, ele tem condição para isso. Olha o que diz no verso de número 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Observe, ninguém jamais viu Ele, a gente não viu, mas a gente pode sentir, a gente pode observar os seus ensinos e também pode seguir o seu exemplo, porque somos seus discípulos, somos aqueles que foram chamados por Deus. E Ele diz na sua palavra, se está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, na realidade, este amor precisa permear o nosso coração, permear a nossa vida, para que nós possamos, então, viver o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Diz assim, no verso 13, nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. Quer dizer, para perceber se Deus está em você e se você está em Deus, existe a palavra amor na sua vida. Existe a palavra amor na minha vida.
E esse amor é demonstrado não por palavras. Tem muita gente que fala que ama, mas o gesto de falar é uma coisa. O amor se vive na prática. Porque quando nós falamos da boca para fora não representa, irmão Gaspar. O verdadeiro amor você demonstra através das suas ações. E nessa tarde eu quero deixar essa palavra para você, para todos nós, porque Deus falou comigo também. E eu tenho certeza que Deus falou com você dentro desta palavra. Talvez algumas coisas que precisamos de mudanças, transformações, algumas coisas que precisam ser tratadas em nós. Aí nessa tarde Deus traz essa palavra para mim e para você, para que a gente ame mais, para que a gente se faça este amor de Deus estar em nós, para que possamos exalar na vida das pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Eterno Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor me deu para transmitir nessa tarde. Eu quero te agradecer pelos ouvintes dessa programação Tarde com Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque cada um deles ouviu uma mensagem, seja no louvor, seja na palavra, e eu acredito que eles vão ter uma experiência com o Senhor. E que essa experiência possa modificar, transformar as suas vidas, modelar as suas vidas, Senhor, com um exemplo que o Senhor nos deixou, que devemos amar uns aos outros, porque o amor de Cristo habita em nós. E quem tem relacionamento com Deus precisa amar, independente dos efeitos, mas que nós possamos também ver as qualidades daqueles que estão ao nosso lado, que fazem parte do nosso convívio, para que a bênção de Deus esteja sobre nós. Assim eu oro e já te agradeço e já te louvo por tudo, em nome de Jesus.